uma queda de mais de 21% nos últimos 10 dias. É exatamente isso que aconteceu em uma empresa da minha carteira de ações. Eu tinha R$ 11.856 de ações dessa empresa. Grande parte desse dinheiro veio da rentabilidade. Depois dessa queda virou 9.330. Preocupante, né? Nem um pouco. Sabe por quê? Porque mesmo com a queda dessa ação, que eu vou te mostrar detalhes aqui do que aconteceu, mesmo com isso, meu patrimônio aumentou muito nesse período. Aumentou muito mesmo, bota muito aí, pensa em muito. Muito. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo. Qual foi a ação que caiu bastante. Eu vou te dizer qual é a minha opinião a respeito disso. Se eu vou continuar com essa ação na minha carteira, se eu vou tirar. Vou mostrar minha carteira de ações completa para vocês, atualizada. E por que a queda dessa ação não comprometeu em nada o ótimo resultado da minha carteira no mesmo período. Olá pessoal, eu sou o Bruno e aqui eu compartilho a realidade de um investidor que começou a investir com R$ 500 há 5 anos atrás para viver de rendimentos. Compartilho aqui os meus resultados, quanto eu estou recebendo de dividendos, a minha carteira de investimento e toda a trajetória até me tornar rico. É claro que quem me conhece aqui sabe que eu não tenho a menor intenção de ostentar, pelo contrário, eu jamais teria um canal por isso. Meu objetivo aqui é mostrar para você que uma pessoa pode começar com R$ 500 e construir um projeto para sua independência financeira. O principal objetivo desse canal aqui é te incentivar, te mostrar que é possível e você deve fazer isso. Afinal de contas, esse projeto pode te levar a realizar coisas incríveis. Então acredite, de verdade, esse canal aqui é simplesmente para poder te motivar e mostrar para você que existe uma direção para a riqueza. Basta você percorrer esse caminho. Então se você gostou desse assunto, gostou desse tema, não esqueça de se inscrever no canal para saber quando saem novos vídeos e você saber exatamente tudo o que precisa fazer para poder alcançar a independência financeira também. Mas vamos lá, eu vou te mostrar qual foi minha experiência esse mês, tudo o que aconteceu. A primeira coisa que eu quero dizer para você é de que o investidor de renda variável precisa ter consciência e pensamento de longo prazo. Investir com racionalidade, porque a variação vai acontecer, para cima e para baixo, afinal de contas é renda variável. E não tem mal nenhum nisso, na verdade isso pode ser até um facilitador para você alcançar o teu objetivo mais rapidamente, porque nas quedas você compra as ações com preço descontado. É claro que para isso você precisa investir em bons ativos para entender de que a queda em nada compromete o teu planejamento. É só uma queda, que é normal e faz parte do comportamento natural das ações, elas variam. Quando você sabe que uma empresa é boa, que a empresa apresenta bons números, bons múltiplos, você tem um sono tranquilo. E eu recomendo bastante isso para você, como eu falei, a jornada é longa. Então é até melhor você passar um tempo escolhendo bons ativos e ter certeza de que essas empresas são boas, do que você ficar investindo em produtos arriscados que você não conhece e passar susto toda vez que houve uma notícia. Por que eu estou falando isso? Porque uma das ações que eu escolhi para minha carteira de ações nos últimos 10 dias caiu 21%. Isso significa que se eu tivesse investido, por exemplo, R$10.000 nessa empresa, eu teria no final de 10 dias menos do que R$8.000. Então imagine esse cenário, 10 dias atrás, 10 mil. Essa semana, R$8.000, menos de 8 mil na tua carteira. Frustrante, né? Preocupante, né? Seria preocupante e frustrante se eu tivesse comprado apenas essa empresa. Mas para mim foi exatamente o contrário que aconteceu. Essa queda não impactou em nada o resultado dos meus investimentos no mesmo período. A empresa que eu estou falando é Fertilizantes Heringer. Eu tenho essa empresa na minha carteira já há algum tempo, inclusive já me rendeu bons resultados. Mas dá uma olhada nessa semana, nos últimos dias ela caiu bastante. A empresa reportou denúncias de fraudes ao conselho de administração, saiu em todas as notícias, indicando que existem indícios de superfaturamento na contratação de serviços. Isso, obviamente, pode impactar diretamente nos resultados da empresa. Ela também disse que contratará auditores externos para poder investigar todo o caso e o que está acontecendo, para apurar mais detalhes no futuro. Se essas fraudes forem confirmadas, obviamente vai afetar o caixa da empresa. Essa notícia e todo esse alarde mexeu com a emoção de alguns investidores que começaram um processo de venda, preocupados com o que vai acontecer. Se realmente essa fraude for confirmada e qual é o tamanho do dano em relação ao faturamento e o caixa da empresa. Muitas pessoas passaram a vender, e isso impacta diretamente no preço da ação, fazendo ela cair. Eu ainda não vou entrar aqui no aspecto do fundamento da empresa, se vale a pena continuar investindo nela ou não. O fato de que eu vou esperar essa avaliação desses auditores e verificar
se esse impacto no superfaturamento de contratação de serviço pode realmente ser tão significativo para o resultado da empresa. Por enquanto, a minha decisão é manter a empresa na carteira e não comprar mais. Na verdade, eu fiquei tentado, porque quando o preço cai, eu gosto de comprar mais, principalmente quando se trata de boas empresas, com bom potencial de valorização. Mas como a notícia ainda não traz grandes informações e a auditoria ainda vai acontecer, o mais seguro é manter a posição, não vender, porque afinal de contas eu sou um investidor estratégico, não vou vender. Vou manter posição. Se eu avaliar no futuro de que essa empresa deve sair da minha carteira, aí sim eu tiro. De repente eu concluo isso na próxima semana, no próximo mês, por enquanto eu não faço nada. Mantenho a empresa na minha carteira, mas por que tanta tranquilidade assim? Porque mesmo que a fertilizante Hering tivesse caído 50%, mesmo assim o impacto na minha carteira de investimento seria muito pequeno. Ela faz parte de uma das 20 empresas que eu tenho na minha carteira. E além disso, na minha carteira de investimentos eu tenho mais de 500 empresas americanas e mais 15 fundos imobiliários, ao ponto de que uma empresa apenas tem um impacto muito pequeno na minha carteira. E o resultado comprovado disso é de que mesmo com a queda das ações das fertilizantes Heringer, o meu patrimônio aumentou em mais de 19 mil reais. Para mim isso é impressionante. Eu vou mostrar exatamente por que isso aconteceu. E é claro, abrindo parênteses aqui, por que eu não vou vender fertilizantes Heringer? É uma boa empresa? Claro que é uma boa empresa. Nos últimos 5 anos, ela teve uma valorização de 457%. Tanto que essa queda é quase que imperceptível se comparado aos últimos anos dessa empresa. Mas vamos aos bastidores. Por que a minha carteira rentabilizou tanto nesse período em que uma ação da minha carteira caiu também mais de 20%? O que aconteceu afinal de contas? O que aconteceu foi que simplesmente eu escolhi boas empresas para minha carteira. Eu tenho outras 19, 20 empresas que são boas empresas na minha carteira. Olha só qual foi o resultado no mesmo período das outras ações que eu tenho. Alupar 7,77% de valorização. CETEP 6,13% de valorização. Companhia Siderúrgica Nacional 8,23% de valorização. CSN Mineração 13%. Even mais de 22%. Graziotin mais de 20%. JHSF mais de 14%. Lave Empreendimentos Imobiliários quase 20%. Marfrig mais de 21%. Então note que mesmo com a queda da Hering, que nesse mês foi de mais de 12%, eu tive várias empresas na minha carteira que renderam bem mais. 12, 19, 21, 23, 28%. Várias empresas. Imagina se a Heringer não tivesse caído. E que, diga-se de passagem, não existe nenhuma indicação de que ela não vai voltar para o preço normal. E pode continuar valorizando. O fato é que eu só escolhi boas empresas para minha carteira. E por isso não tive nenhum impacto no meu resultado. Essa é a minha carteira de ações de empresas brasileiras. Note que mesmo se a Heringer tivesse caído 50%, que é uma queda gigantesca, ao invés de meu patrimônio aumentar em 19 mil reais, teria aumentado ainda em 16 mil reais, mais do que 16 mil reais. Por isso que eu não tenho só Heringer na minha carteira, eu tenho 20 empresas ao lado da Heringer. Viu a importância da diversificação? 20 ótimas empresas. Eu vou continuar com a Heringer, como eu falei, na minha carteira e depois, no futuro, eu posso até avaliar se ela vai continuar ou não. O fato é que eu sei que ela é uma empresa boa e boas empresas também não estão livres disso. A questão aqui não é a Heringer em si. A questão é de que você deve ter uma carteira de investimentos bastante diversificada e com ótimos ativos. Alguns investidores têm a seguinte estratégia: pegam 90% do seu patrimônio e investem naquelas melhores empresas, as que pagam o maior dividendo, que são empresas grandes, antigas no mercado e por isso se sentem seguros em investir nessas empresas. O fato é de que todas essas qualidades já estão no preço da ação. Então, obviamente, a chance desse investidor que investe 90% do seu patrimônio em excelentes empresas, com bons pagamentos de dividendos, muito seguras, muito vistosas, raramente essas empresas vão conceder a ele grande valorização. Dá uma olhada, por exemplo, na valorização da Taesa no mesmo período. A Taesa valorizou 5,76% exatamente no mesmo período. Não é nada mal, é uma ótima empresa e uma rentabilidade bastante interessante, mas não se compara a 12, 14, 19, 20, 22, 28% de valorização. Então essa estratégia de investir grande parte do seu capital nas melhores empresas do mercado, que pagam bons dividendos, antigas, bem consolidadas, é uma maneira muito segura de investir. E aí o investidor geralmente coloca mais peso nessa empresa, mais peso naquela empresa, mais peso nessa aqui que paga bons dividendos há muito tempo, Itaúsa, Taesa.
Menos peso nessa aqui que eu não acredito muito. Ou menos peso nessa aqui que é muito arriscada. Sinceramente, esse tipo de estratégia não me agrada muito, porque eu não quero investir nenhum por cento do meu capital numa empresa que eu não enxergo potencial. Porque eu não quero perder dinheiro na bolsa. Em nenhum momento eu quero perder. Eu quero só ganhar. Então eu prefiro escolher as melhores empresas que eu vejo realmente bastante potencial de valorização, que tem um preço bom e eu invisto, como são todas boas, eu invisto exatamente o mesmo percentual em cada uma delas, de forma racional e estratégica. Isso me livra, inclusive, de um erro emocional que grande maioria dos investidores tem, de se apegar a uma determinada empresa, se tornar essa empresa queridinha e concentrar bastante dinheiro nessa empresa. O que aconteceu, obviamente, com empresas como Cielo, as empresas do grupo OGX, do Eike Batista e a mais recente Magazine Luiza. Então, na minha estratégia, eu prefiro escolher ótimas empresas. Por que elas são ótimas? Porque elas têm um preço bom, têm alta liquidez, têm bom pagamento de dividendos, são empresas sólidas, faturamento crescente e recorrente. Então, essas são boas empresas por causa dos múltiplos. Os números mostram que são boas empresas. Como todas são boas empresas, distribuo o mesmo valor investido em cada uma delas, de forma racional, depois vou dormir tranquilo. O resultado é esse que vocês estão vendo aí. Geralmente os investidores que defendem investir uma grande parte do dinheiro naquela empresa mais bonita, as grandes pagadoras de dividendos, geralmente são aqueles investidores que já têm um grande patrimônio e que investem muito dinheiro todo mês. O principal objetivo deles não é aumentar o patrimônio, não é fazer o patrimônio crescer, e sim manter o capital com alguma rentabilidade. Geralmente essas pessoas ganham muito dinheiro e investem muito todo mês. 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. Então se ele vê uma pequena desvalorização de R$1.000 na carteira dele, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas o investidor que quer construir patrimônio deve ser mais estratégico, na minha opinião. E jamais deve construir uma carteira separando uma parte do patrimônio e que ele pode perder. Porque, afinal de contas, eu acho que para mim nada pode ser perdido. Meu dinheiro é muito suado, difícil de ganhar, então eu não quero investir em nenhuma empresa que não tenha potencial de valorização. Quando você busca a melhor rentabilidade num longo prazo, cada passo precisa ser bem calculado. Bom, é isso que eu queria trazer nesse vídeo para você, mostrando que investindo com estratégia, de forma diversificada em bons ativos, você não precisa se preocupar. Invista de forma racional somente em boas empresas e lembre-se que é um projeto de longo prazo. Portanto, é só uma questão de tempo para você viver coisas incríveis. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.